O câncer de próstata é o mais comum entre a população masculina. A estimativa aí chama atenção, viu, cara? Um homem morre por causa da doença a cada 40 minutos. Daí a importância da realização de exames e detecção precoce dele. Cuidado! Veja na reportagem. O tratamento preventivo do Edivaldo começou aos 40 anos, quando o pai dele teve câncer. A rotina de cuidados médicos se intensificou depois que passou a ter dificuldade para urinar. Ele fez várias consultas e exames, até que o médico pediu a primeira biópsia há 20 anos. Deu negativo, mas com o passar do tempo, outros sintomas vieram, bem como a suspeita de um diagnóstico positivo para o câncer de próstata. Depois da pandemia, eu voltei aos cuidados médicos e na consulta o doutor Rodrigo Braz falou para a gente fazer uma raspagem que estava muito inchada, então estava muito difícil de urinar. Ele falou: Edivaldo, a gente vai fazer uma raspagem porque vai liberar mais o canal e você vai voltar a urinar legal. Eu falei: tudo bem. E nessa raspagem já vai biopsiar de novo, que foi pela terceira vez. Há poucos meses, o Edivaldo teve um sangramento. O urologista dele sugeriu exames mais detalhados. Tudo indicava que o paciente estava com câncer de próstata. Por fim, nos últimos meses, eu solicitei para ele uma ressonância nuclear magnética que mostrou um achado de um nódulo suspeito de câncer de próstata. E foi aí que eu indiquei uma cirurgia. Eu indiquei uma biópsia que veio novamente negativa no caso do seu Edivaldo. Normalmente, quando a gente tem esses achados no exame de imagem e fazemos a biópsia, geralmente vem o diagnóstico. Principalmente agora que a gente tem um exame que é uma biópsia guiada por fusão de imagem, onde a gente funde a imagem do ultrassom em tempo real com a ressonância. Então, o diagnóstico é muito mais fácil, é muito mais sensível o exame. No caso do seu Edivaldo, mesmo com esse tipo de biópsia, eu não consegui ter o diagnóstico de câncer de próstata. Mas ele tinha indicação cirúrgica pelos sintomas prostáticos que ele apresentava. Sintomas obstrutivos, né? E aí eu fiz uma cirurgia, que é uma técnica robótica, e ele evoluiu muito bem no pós-operatório. De acordo com o Instituto Oswaldo Cruz, o câncer de próstata é o mais comum entre a população masculina. Representa 30% dos diagnósticos no Brasil. A estimativa é que um homem morre por causa da doença a cada 40 minutos. Por isso, a visita ao urologista é fundamental para que sejam realizados exames de rotina e prevenção. O Novembro Azul ficou muito focado na prevenção do câncer de próstata, né? Mas eu acho que mais importante do que a gente falar só do câncer de próstata, é importante falar da saúde do homem, né? Quando o homem vai ao urologista, que a gente faz um eventual exames preventivos do câncer de próstata, a gente pode descobrir outras doenças e direcioná-lo para os demais especialistas. Ele vai ao urologista, a gente pode descobrir caso ele tenha uma diabetes, caso ele tenha uma hipertensão, caso ele tenha uma hiperplasia prostática. Então, por isso a importância dele procurar o urologista. O médico alerta. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a expectativa é que 72 mil novos casos de câncer de próstata sejam diagnosticados nos próximos anos no Brasil. Por isso, ele não se cansa de alertar aos homens sobre a necessidade de se prevenir. Quando o paciente chegou no consultório, ele vai fazer os exames preventivos, primeiro o urologista colhe uma anamnese criteriosa, ele faz uma investigação, faz uma série de perguntas ao paciente. É número 1. 2, nós vamos solicitar para ele um exame de laboratório, que é o PSA. Esse PSA é muito importante, que é um antígeno prostático específico, ou seja, ele só é liberado pela próstata. E o outro é o famoso toque retal, o exame digital da próstata, que existe todo um tabu dos homens em relação a esse toque retal, né? É muito comum, inclusive, o paciente chegar no consultório e falar assim: doutor, mas eu já fiz o PSA, está normal. Eu já fiz o ultrassom, está normal. Eu preciso realmente fazer o toque? E a gente explica que sim, nós podemos fazer o diagnóstico de câncer de próstata com o toque retal em 20% a 30% dos casos de pacientes que têm os outros exames normais. Então, por isso a importância. O resultado obtido pelo Edivaldo mostra que o acompanhamento médico feito ao longo de 25 anos e o apoio da família foram fundamentais para garantir a saúde dele.
Um cuidado que a esposa sempre fez questão de promover. O papel da família é assim, nós nos preocupamos muito, né? Eu, os meus 3 filhos, meu esposo, a gente se cuida muito. Então, assim, eu sempre tive a assiduidade de levar meus filhos desde pequeninos, né? E eu tive a oportunidade de poder estar com eles até eles estarem maiores. Então, eu sempre levava para as consultas pediátricas, vacinas e tudo mais. E isso eu criei de hábito. E aí, quando eu completei meus 40 anos, aí eu continuei fazendo a minha rotina de sempre. E aí, o Edivaldo também, eu levava ele, marcava as consultas para ele, urológica, e aí e acompanhava, porque, às vezes, o que eu escuto, ele não entende. E o que ele entende, eu às vezes não entendo. Então, nós sempre fomos parceiros de ir para consulta, tanto ele vir comigo na ginecologia e eu ir nele na urologia. Conforme você vai ficando mais velho, você tem que se tratar assim. Porque se você se cuida, você evita problemas futuros. Não que não venha a ter mais na frente, pode vir a ter sim, mas bem mais fáceis para você tratar. Galera, e olha só, a gente comentava, inclusive, aqui no estúdio, sobre esses exames. Falamos ontem, falamos hoje. E o câncer, inclusive, é fácil de tratar, é fácil de você eliminá-lo, câncer de próstata, se descoberto aí de forma precoce. De forma precoce. Eu não quero imaginar que hoje a gente ainda tem aquela galera, os turrões da roça, que era difícil aí chegar até um hospital, fazer um exame, que hoje não queira fazer o exame. Vai lá, faça o PSA primeiro, depois faz o exame de toque se precisar. Não deixe fazer, sua família te ama, é melhor do que você morrer de câncer. Câncer é uma dor miserável, em qualquer lugar que você tiver câncer, é uma dor miserável, é um tratamento muito difícil. Então, precocemente, você pode eliminar essa doença. Cabeça.